Bom, vamos lá. Boa noite para todos que estão aí na aula, galera que está assistindo depois aí a gravação. Sejam bem-vindos ao final da nossa jornada com a língua portuguesa e com literatura. Hoje é a nossa última aula de literatura. A primeira aula foi bem intensa, né? Eu sei que vocês participaram bastante, gostaram bastante da primeira aula de literatura. Foi bem aprofundada na narrativa, no autor, né? Na obra em si, na literatura angolana. A gente comentou vários aspectos aí quanto à crítica literária dessa obra magnífica que é o objeto de estudo aí para o exame discursivo da UERJ, né? Então, assim, desejo que vocês aproveitem ao máximo essas últimas horas aí de aula que a gente tem. É a minha aula de despedida com vocês hoje, então preparei tudo, assim, com muito carinho, realmente estudei pra caramba, assim, pensei várias maneiras de como que o exame discursivo da UERJ vai abordar aí, dentro das questões, tudo que tem a ver com essa obra, com esse autor. Então, realmente a aula está bem rica em vários aspectos aí. Vocês já receberam o material, daqui a pouco eu vou compartilhar aqui, mas eu queria começar a aula de hoje, primeiro, com uma situação que eu queria que vocês prestassem muita atenção. Vocês já estão ligados aí em várias informações a respeito do exame, né? Está abrindo aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Mas fiquem atentos para não esquecerem coisas importantes nesse dia, né? É no domingo aí essa prova, né? Esse exame que vocês estão aguardando aí já há meses. Então, cheguem cedo, cuidado com o horário, tá? É um horário diferente da prova do Enem, por exemplo, que é à tarde, né? O exame discursivo da UERJ é de manhã, é pela manhã. Então, cheguem às 8 horas, porque o portão ele vai fechar às 9 horas. Então, a prova ali ela tem um tempo de duração de 5 horas. Levem o cartão de confirmação impresso ou no celular, tá bom? Não tem problema, eles aceitam você mostrando ali pelo celular. Só cuidado, né? Leva o celular carregado, bonitinho, né? Desliga na hora ali, não deixa alarme ligado, desliga alarme. Preste atenção nessas estratégias aí, para você não acabar sendo prejudicado. Leve um documento original e com foto, caneta esferográfica, tem que ser de cor transparente, igual acontece no Enem. Só que na UERJ, eles aceitam a caneta de cor azul ou preta, então fiquem mais tranquilos. Mas já reservem aí umas 2, 3 canetas, né, para poder ficar mais garantido ali. Isso, gente, tem que estar arrumadinho no sábado, para domingo você não ter que ficar procurando onde é que está o documento, onde é que está a caneta. Então, já se programem no sábado e já deixem tudo organizadinho, tudo pronto. Acabou a aula sábado, que eu sei que vocês vão ter a última aula sábado, né? Então, acabou a aula, já está ali no pique, está animado com a aula, com o final da aula, já arruma ali sua bolsa, seus documentos, seus materiais, levem uma garrafa de água transparente, um lanche leve, nada de ficar se abarrotando ali de comida por conta do nervosismo, isso pode acabar acontecendo, mas pode te dar um revertério no estômago ali, você comer muito chocolate, muita besteira. Então, leve, assim, uma fruta, um lanche, um sanduíche natural, uma barrinha de cereal, um biscoito, assim, mais leve, né? Menos doce possível, né? Um pouco mais light aí, né? Digamos assim. Mas tentem manter a alimentação tranquila, né? Por exemplo, quando eu faço prova, assim, de vestibular, quando eu fiz, né? Quando eu faço prova de concurso, eu fico muito nervosa. Então, a comida, o que eu como, pode até ser uma coisa muito leve, mas quando bate no estômago, meu estômago já está tão revirado de ansiedade, de nervosismo, que qualquer coisa que bate ali já era para mim. Então, me dá dor de barriga, me dá suor nas mãos, eu fico muito nervosa. Então, eu sei que muitos também passam por isso. Então, tentem amenizar de uma maneira assim mais tranquila aí, né? Essa situação, essa maneira que a gente fica quando faz um exame, quando faz uma prova importante para a nossa vida como essa. Mantenha as orelhas totalmente descobertas durante a prova, então não pode usar capuz, não pode usar chapéu, não pode usar boné, tem que deixar bonitinho, né, a vista aí do fiscal, as suas orelhas também, porque pode ter um fone de ouvido, alguma coisa do tipo, né? Deixe tudo o que for desnecessário em casa,
tá? Leva um casaquinho, porque você pode ficar numa sala muito fria, muito gelada por conta do ar-condicionado, e o frio também acaba paralisando a gente. Envia uma informação para o nosso cérebro assim: caramba, você não vai aguentar, você não está aguentando o gelo que está aqui. Então, você acaba não conseguindo realizar um bom exame discursivo, tá bom? Lembre-se, vocês não poderão levar o caderno de provas nem copiar as respostas em algum canto para poder depois conferir. Então, tenham certeza ali que vocês farão um bom exame, confiem no que vocês vão entregar ali. Confiem em todas as orientações que nós já passamos para vocês aí durante todas essas aulas, tá bom? Fiquei em uma escola longe, sou de Campo Grande, me jogaram em paciência. Caramba! Então você vai ter que sair assim umas 6h30, 7 horas, né? Por aí, né? De casa. Quanto mais cedo, melhor. Gente, tudo acontece nesse dia. É trânsito, por mais que seja domingo, né? Tudo vai acontecer. Geralmente é assim, quando a gente, né, tem que chegar rápido no lugar, tudo acontece, né? É coisa que você esquece, é um monte de coisa que pode vir a acontecer. Então, não deixe que isso atrapalhe o desempenho de vocês. Eu sempre fico na escola esperando, mas se eu entrar só faltam 10 minutos, eu fico ansiosa. Pois é. É engraçado porque cada um tem uma maneira diferente de lidar com isso, né? Se eu fico do lado de fora há muito tempo, eu fico ansiosa. Então, no caso, eu entro mais cedo possível na sala e fico ali orando, rezando, enfim. Fico tentando me acalmar sentadinha ali. Eu já fico nervosa se eu ficar muito tempo fora. Eu preciso chegar na sala, tá tudo certo, tô pronta, acabou. Então, assim, cada um sabe a melhor maneira, né? A melhor estratégia. Então, dito aí as informações, Vitória, tem sim, no final do caderno tem folha de rascunho. Eu mostrei na aula de português de segunda, lembra? Eu mostrei a folha, o caderno, né, de questões do ano passado. Tem sim folha de rascunho, tá? Eu não entro bem antes. Pois é, Manu. Eu também prefiro chegar cedo, dar uma relaxada, sentar ali, respirar e ficar esperando, né? Mas cada um faz a sua maneira. O importante, gente, é chegar antes das 9 horas, pelo amor de Deus, porque 9 horas fecha os portões. Então, não dá para chegar depois de 9 horas. Dá uma agonia. Pois é. Estranho, né? Isso, às vezes o fiscal ele deixa você ao banheiro, você só tem que deixar seu documento, aí vai ao banheiro, depois volta. Mas aí, gente, depende muito, né? Tem cada ano tem uma situação diferente que acontece, enfim. Mas assim, não fiquem preocupados com isso, não. Sigam a estratégia de vocês, vocês vão se sentir melhor, o que vai fazer melhor para vocês ali, minimizar essa ansiedade toda para vocês, é o que vocês precisam fazer, tá bom? O importante é o que vai estar aqui, ó, o que vai estar estudado, né, o que vai estar na sua mente ali para você aplicar, todo o seu conhecimento, é isso que importa ali para você aplicar nesse exame discursivo. Aí vamos lá, falei para vocês que eu ia começar a aula com um vídeo, né? Prestem atenção nesse vídeo, ele é um vídeo curtinho, 1 minuto e pouquinho. Que esse é um vídeo que fala da língua que une a África. E é muito interessante porque a gente está falando de uma literatura angolana, né? Do Pepe Tela, que foca tanto em trazer aí a importância da África como berço da humanidade, né? E, inclusive, ele cita aí vários momentos, personagens de vários lugares diferentes, inclusive da África, né? Então, ele usa dentro dessa obra uma língua muito interessante, que vocês vão entender a partir do vídeo aí, que é a língua Swahili. Então, prestem atenção, porque tem tudo a ver com literatura, né? Usar essa variação linguística, termos diferentes do tradicional, do convencional. Então, o foco desse vídeo é falar um pouquinho dessa língua que une a África, que é a língua Swahili. Por isso que essa língua, ela aparece, não é à toa, né? Ela aparece dentro do Quase Fim do Mundo de Pepe Tela. Vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Depois coloquem aí no chat o que vocês acharam. Só um momentinho que eu tô... Tá indo aí.
Só me informa se vocês vão ouvir, tá bom? Deixa eu começar aqui. Siku njema ya Kiswahili. Não percebeu? Pois deveria, porque esta é a língua mais popular de África. Estão ouvindo? Sim? Ok. Então, vou botar de novo aqui. Vamos lá. Siku njema ya Kiswahili. Não percebeu? Pois deveria, porque esta é a língua mais popular de África. O Swahili é falado por mais de 200 milhões de pessoas nestes países, bem como em Omã e no Iêmen. Serve de ponte entre a África e o mundo árabe. Para celebrar o significado desta língua bantu, o dia 7 de julho foi declarado o Dia da Língua Swahili. For UNESCO to choose 7th of July to celebrate Kiswahili, it is giving it a lot of respect and appreciating its culture and its nature of uniting the East African region. No ano passado, a União Africana designou o Swahili como uma das suas línguas oficiais, mas a iniciativa de tornar o Swahili uma língua comum em todo o continente deparou-se com muitos obstáculos. We have different languages spoken in many different regions, and also the political will has not favored it in the African region. Mesmo sem conhecer nenhuma palavra em Swahili, com certeza já ouviu a expressão Hakuna Matata, uma forma coloquial de dizer sem problemas. Essa expressão ganhou reconhecimento mundial graças ao filme O Rei Leão. Aqui na DW produzimos em Swahili desde 1963. Despertei o seu interesse pela língua? Então aqui vão outras expressões. Kiswahili, lugha tamu. Jifunze Kiswahili. Utambulisho wake ni wa kipekee, utajiri wake hauna kifani. Kiswahili tukienzi, tukithamini lugha yetu. E aí, gente, viu que legal? A gente conhece a língua Swahili, só que não da maneira histórica, né? Da maneira, falando linguisticamente. Nós conhecemos por conta da fama do filme O Rei Leão, né? Que a gente conhece o termo Hakuna Matata. Mas diz aí para mim, quem sabia que Hakuna Matata era uma expressão na língua Swahili? Poucos sabiam, né? Eu, por exemplo, antes de estudar sobre o Pepetela, sobre o Quase Fim do Mundo, eu não sabia que o Hakuna Matata, que significa sem problemas, né? Viver sem problemas, não pensar nos problemas, seguir a vida, né? Viver bem a vida precisa ser vivida sem problemas. Eu não sabia, então, olha que interessante, né? Como nós acabamos bebendo também dessa língua Swahili sem saber que tinha essa importância e que era o nome dessa língua era esse que a gente ia conhecer agora com o Pepetela, né? Olha que interessante. Pois é, gente. Então, prestem bastante atenção, porque quando a gente fala da língua Swahili, falando da literatura angolana, né? A língua Swahili, ela está nessa obra com que intuito? Em mostrar essa união, em mostrar união não somente da língua, né, mas que a língua ela está sendo utilizada ali para mostrar que a África ela tem uma importância, né? E isso, teve uma aula que eu falei disso, né? Só não tinha mostrado o vídeo. Então, foi nessa aula, né, que eu falei disso. Então, olha aí, olha que interessante, né? E quando a gente vê ali que está acontecendo ali várias situações na obra, né? Vários personagens de vários lugares diferentes. Tem sul-americano, tem somali, tem vários personagens ali de vários lugares diferentes, né? A narrativa tem no mínimo 11 personagens ali ativos, né, digamos assim. E cada personagem tem uma característica diferente, vem de um lugar diferente, né, do outro. E, principalmente, a língua Swahili, ela vai aparecer ali dentro da obra para fazer o quê? A conexão entre essas pessoas, a conexão, a união. Então, essa representatividade da língua Swahili aí dentro da obra. E a gente sabe que o Pepetela, ele quer demonstrar aí, com todas as situações que acontecem dentro da narrativa, que a África é o berço da humanidade. E tem uma língua que veio ali do berço da
humanidade, né, que é a língua suahili, que faz essa união, que traz essa união entre os povos, entre as pessoas, né, entre os personagens. Então, acho isso muito, muito bacana, né, da gente observar. Por isso que eu trouxe aqui para vocês. Vou compartilhar agora a nossa aula para a gente continuar falando sobre esses aspectos aí. Vamos lá. Bom, nossa última aula, então vamos que vamos. Qual é a programação aí da aula de hoje, a aula final de literatura? Deixa eu ver aqui o chat. Ah, sim. Qualquer coisa, estou de olho aqui no chat, hein? Vamos lá. Vamos fechar a leitura da obra, conectando esses termos aí que são essenciais para compreender a narrativa, que é a parte literária da coisa, né? O insólito, a polifonia enunciativa, a construção de personagens e a crítica social. Isso tudo aí, gente, 1, 2, 3, 4. Esse quarteto aí, eu diria que é o quarteto fantástico da literatura pepetelana, da literatura aí do Quase Fim do Mundo de Pepetela. Por quê? A gente vai ver que o insólito, ele vai aparecer com uma força, já vou comentar isso aí, prestem atenção. A polifonia enunciativa, a gente já falou um pouquinho disso, vamos dar um fechamento aí nessa crítica, nessa situação. A construção dos personagens e a crítica social. Isso tudo aí transforma, isso tudo aí traz essa parte literária, digamos assim, para a obra, para a narrativa. Deixa eu ver aqui. Sim, isso aí. A metanarrativa e a metaficção, elas estão ali também dentro da obra, tá? Eu trouxe alguns termos diferentes aí para a gente comentar um pouquinho, mas tanto a metanarrativa quanto a metaficção também são abordadas aí. Lembra que até a metalinguagem, né, que a gente comentou aí na aula de português. Mas como essa aula é uma aula mais voltada para a literatura, eu vou tentar focar ao máximo nessa parte literária que vocês tanto pediram, né, que vocês querem dar uma relembrada aí, dar uma ênfase maior, tá bom? Então, vou falar muito da narrativa, aí pode entrar a metanarrativa, a metaficção, vou falar muito dos personagens, vou falar muito da construção literária dentro dessa obra. A gente vai treinar habilidades aí de interpretação, até mesmo produção discursiva para o exame. Isso tudo a gente vai abordar aí na aula de hoje, tá? Então, preste atenção, tá em dúvida como é que elabora a resposta aí? Como é que você vai desenvolver essa resposta discursiva? Então, fiquem ligadinhos que eu vou dar algumas dicas também. Vamos finalizar aí, vamos realmente falar sobre esse final da obra, o que está acontecendo aí, como que fechou, qual foi o desfecho do Quase Fim do Mundo. Vou falar para vocês, a minha impressão, eu esperava mais. Não sei se vocês se sentiram assim. Não sei se porque eu fiquei envolvida demais com a história ali dos personagens, com a narrativa, com aquela confusão toda ali, né? Que deixou a nossa mente confusa. Mas, oi, Andressa, meu amor, boa noite. Chegou aí, né? Chegou na hora boa, a gente está começando. E eu esperava mais. Eu queria ver alguma coisa além do que o Pepetela trouxe ali pra gente. Mas eu vou falar para vocês, eu acho que essa foi a intenção dele. Pois é, ele deu uma de Machado de Assis, ficou o tempo todo detalhando ali, tanto que a gente está falando de realismo, né? Machado e Pepetela lidam ali com realismo. Então, eu acho eles muito parecidos nesse aspecto. Eu achei que ele ficou enrolando muito, vários capítulos, naquele negócio de avião, de voo, de aprender a pilotar, não é isso? E ele não focou em botar um final maneiro, interessante, um final assim, que desse um impacto, né? Não surpreendeu? Pois é, a religião dela tá acoplada ali àquela situação chave ali da obra, né? Que aconteceu ali, que a gente vai comentar aí. Pois é. O fanatismo dela era daquela religião ali que a gente vai ver já. Não vou dar spoiler, não. Pois é, isso que eu estava falando. Por que eu acho que o Pepetela fez isso? Ele fez uma narrativa densa, né, profunda, durante aí o meio da narrativa, né? Eu diria que é mais o meio. O início até foi maneiro, foi induzindo, né, o leitor, foi levando o leitor a compreender o início ali, os personagens, né? Mas eu acho a melhor parte, a parte mais assim densa, realmente é o meio. É ali o clímax, né? Acho bem interessante. Agora,
por que o Pepetela deixou um final assim, né? Eu acho, pois é, eu também achei o final corrido. Eu fiquei com essa impressão, que ele foi colocando tudo muito corrido, porque não dava mais tempo de colocar. Olha a crítica ao Pepetela, quem sou eu, né? Mas, assim, é a minha opinião, né? Acho que ele poderia ter deixado para desenvolver melhor ou para complementar melhor aí esse desfecho do que focar naquela parte do avião. Mas, gente, vou falar para vocês, aquela parte do avião vai cair. Por quê? Porque a maior parte da narrativa está ali. Vocês já observaram? São capítulos e mais capítulos falando daquele negócio de piloto, de avião, de viajar para tal lugar, voltar para tal lugar, aprender a pilotar, fazer isso, fazer aquilo. Então, acabou ficando realmente corrido. Os diálogos da Jenny e do pescador, sim, são muito cansativos, né? Enfim, vamos ver um pouquinho aqui. Estou adorando as impressões de vocês. Sim, o símbolo do avião e a neocolonização. Sim. Ele tenta, o Pepetela, ele fala um pouquinho de cada situação, né, gente? Ele fala de neocolonização, colonização, ele vai falar da língua, ele vai falar de nazismo, ele vai colocar os personagens em locais, assim, totalmente estratégicos, né? Em que realmente ocorreram aí. Tem um local específico, acho que eu coloco aí nesse slide, que era um corredor onde se passavam as tropas nazistas, né? Então, assim, ele vai trazer todas essas referências aí. Religião, né? Também vem muito forte, a parte sexual também tem trechos, assim, bem profundos também. Vou falar para vocês, a reação da Jenny em relação à religião, você esperava mais em que aspecto? Dela ficar meio que assustada, meio que... Aí me lembra muito naturalismo também, né? A gente está falando do realismo, que é a vertente literária aí dessa obra, só que me lembra muito o naturalismo nesse aspecto, né? Eu senti que ela não deu a mínima. Pois é, mas eu vou te falar, aquela galera que tem um fanatismo muito grande, isso a gente tem várias religiões, né, pessoal? Pessoas fanáticas, né? Já sabe onde está se metendo, já sabe o que faz parte. Então, para ela já sabia, né? Por exemplo, ela já sentia que aquilo ali fazia parte do que ela acreditava. Então, acho que por isso que ela não deu a mínima. Ela não ser tão importante para a religião. Peraí. Digo ela não ser tão importante para a religião dela quando achava? Sim. Uhum. Ela era uma súdita ali, né? Isso aí. Perfeito. E acabou que influenciou, como você falou aí, só que negativamente, né? Isso que é interessante. Coitado, né? O pescador, ele nem tem nome, né? Vocês repararam? Ele é pescador. Então, isso já diz muito desse personagem, né? Acho que isso é uma crítica também bem bacana aí quanto a esse personagem. Então, a gente vai fechar aí. Vocês já estão praticamente falando um pouquinho de cada situação que vai acontecendo nesse fim, né? E mais algumas questões para a gente praticar. Então, vamos embora. Que é a nossa última aula aí e vai pegar fogo. Vamos que vamos. Ele não é nada porque não pesca mais, nem peixe tem mais. Isso aí. Verdade. A Jude com Simba? Sim. Cada um ali, cada personagem vai representar uma situação diferente, né, gente? Vocês repararam, né? Que eu acho que o Pepetela quis dar um foco maior à representatividade dos personagens, né? Ao que eles representam, assim, dentro da sociedade, falando de características humanas, né? Essência humana ali, cada um tem uma representatividade. Pois é, acho que são 11. Pelo que eu contei, são 11, no mínimo. É muita gente, né? É muito protagonista, verdade. É muita gente. Mas vamos lá. Quando a gente fala de insólito, preste atenção, o Pepetela, ele traz o insólito como estratégia narrativa. Isso é literatura no seu âmago. Isso é estratégia literária, estratégia narrativa. O que acontece? Quando ele fala do insólito dentro dessa obra aí, não é apenas um elemento de estranhamento. Vocês sabem que o insólito na literatura, o que significa o insólito na literatura? Vamos lá. Aí vamos para a parte aprofundada da literatura.
O insólito significa uso de elementos dentro da narrativa ali, que são elementos estranhos, por certas vezes elementos ilógicos, que fogem um pouco da lógica, um pouco da realidade. São elementos não convencionais. Aí a gente fala de linguagem também, que já citamos na aula de português, né? São situações que não são comuns de acontecer no cotidiano narrativo. Não são convencionais, né? Não são comuns de aparecer dentro de uma narrativa clássica, né? Enfim, dentro da narrativa como a gente espera que aconteça. Então, esse estranhamento, esse insólito, ele causa essa ruptura, esse estranhamento com a realidade. Perceberam? Como o Pepetela faz isso de forma genial dentro da obra? Ao mesmo tempo que ele está representando uma situação que é possível de acontecer, a gente vê aí, né, tanto de forma bíblica, quanto, né, pelas notícias, pelo meio ambiente, como o mundo ele está findando, né? Ele está chegando ao seu fim. Uma hora ele vai acabar, pelo que a gente observa aí. Qualquer viés que a gente for pensar, né, tanto bíblico quanto da realidade mesmo, né? Quanto a várias situações que acontecem aí. O fim do mundo, lembra que a gente questionou uma aula aí? O fim do mundo pode ser o quê? Um pai que mata o filho. A gente pode ver o fim do mundo acontecendo em que situação? Poluição, depredação da natureza. Em vários aspectos, a gente acaba tendo essa correspondência do mundo tá acabando. Uma hora o mundo vai acabar. A água vai acabar, né? O aquecimento global vai destruir, vai acabar também com o mundo. Então, várias situações da realidade, que a gente sabe que podem acontecer na realidade, o Pepetela ele coloca como crítica dentro da narrativa. Só que, ao mesmo tempo, ele coloca o insólito. Então, olha que interessante o uso da realidade, do que corresponde à realidade, que seria a verossimilhança, lembra disso? Versus insólito. Por exemplo, a morte repentina da humanidade provoca uma ruptura epistemológica. A gente vai quebrar ali o pacto da verossimilhança, olha o que eu falei para vocês da verossimilhança, para que o leitor ele seja forçado a enxergar a sociedade por meio de uma lente crítica. O Pepetela ele vai usar esse termo, o insólito, presta atenção que pode ser que caia no enunciado essa palavra, e você às vezes não conhece, né? Aí a gente está abordando essa palavra aqui por esse motivo. Esse insólito, o Pepetela utiliza dessa abordagem, dessa estratégia narrativa, para desnaturalizar comportamentos sociais. O que ele faz? Essa disputa por poder que muitos personagens ali apresentam, desigualdade, violência simbólica, né? O Pepetela ele vai criando uma atmosfera ali, um laboratório narrativo, em que os personagens que nós já conhecemos bem, né, revelam suas ideologias, sem as máscaras do cotidiano. É tudo ali na cara de pau mesmo, digamos assim, né? Além disso tudo, que eu estou falando do insólito, da verossimilhança, o insólito, ele também vai funcionar como um mecanismo de aceleração narrativa. Olha que interessante isso. Olha como tem certos momentos que dá uma acelerada na narrativa, né? Porque a gente vê ali personagens dialogando de maneira ali acelerada em vários momentos da narrativa, tanto que a gente até fica perdido. A gente não sabe quem é que está falando, e isso vem várias estratégias junto aí, né? Vem aquela estratégia do discurso não convencional, que é aquele discurso direto, sem travessão, sem aspas. O insólito, gente, ele vai trazer várias situações ali. O Pepetela ele vai usar várias estratégias narrativas para trazer esse insólito à narrativa. Então, assim, com essa jogada aí, com esse mecanismo de aceleração narrativa, permite que ele aborde temas políticos, éticos, identitários, e eles vêm de forma mais intensificada possível, de forma mais intensificada possível. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Já estava acabando, né? Mas viram quase fim do mundo, porque a expectativa, sim, não é um fim do mundo, é o quase por esse motivo, né? Porque tem sobrevivente ali, né? E a gente vai conhecendo os sobreviventes. Então, o mundo não acabou. Ele quase acabou, mas há essa perspectiva aí, essa expectativa de reconstrução. A gente vai ver nesses últimos capítulos que isso acontece perfeitamente bem, né?
Temos algumas gravidezes, né, por aí. Vocês que leram até o final, vocês sabem. Vou dar um spoiler básico, né? Tipo quando Janet compara Julius com um gorila. Um exemplo de quê? A mudança no discurso e as desinentes? Ô, Tig, seria um exemplo de que quando Janet compara Julius com um gorila? Sara, vamos lá. A polifonia narrativa pode ser um elemento do insólito? Ele pode usar da polifonia narrativa, assim como a não convenção da narrativa, né? A metaficção, a metanarrativa, para transmitir o insólito para o leitor naquele momento ali. Pode sim. Ele pode usar isso como estratégia, digamos assim, né? A gente não sabe o significado. Ah, que maneiro! Coloca as palavras que a gente não sabe o significado. É legal, essa edição é interessante. Eu tenho uma assim do livro Senhora. É bem legal quando vem assim a explicação, né? Mas vamos lá, vamos seguir. Primeira estratégia, então, que eu acho interessante, que ele usa a literatura a favor dele, seria através desse insólito, tá? Aí vem o que vocês estão perguntando aí, que a Sara bem falou, bem lembrou. As vozes narrativas, a polifonia e as funções discursivas, né? A gente já falou várias vezes da polifonia, né? E a UERJ, ela vai cobrar isso, ela gosta desse tipo de conteúdo, né? A gente vê aí que várias obras anteriores, de anos anteriores, também tinham essas características que iguala aí a obra O Quase Fim do Mundo. Então, prestem atenção, não é à toa que essas obras são colocadas ali. A UERJ tem um gosto muito específico, então é muito fácil a gente entender e a gente até prever, né, o que eles vão colocar por conta disso. Mas, assim, a polifonia vai se manifestar pela alternância de focos narrativos. Isso a gente vê o tempo inteiro. Fragmentação das experiências dos sobreviventes, a coexistência de discursos conflitantes. A gente tem até mesmo dentro da polifonia aqueles discursos que ficam em conflito o tempo todo. É o discurso científico, religioso, pragmático, afetivo, até mesmo sexual, que a gente vê ali que tem um discurso que apela para esse lado. Essa pluralidade de vozes e de situações narrativas ali cumpre funções discursivas fundamentais dentro da obra. Aí vamos lá, que funções são essas da polifonia, dessas vozes narrativas? Amplia a percepção do caos social. Preste atenção, o caos ele está instalado ali. A polifonia ela vem para trazer esse caos. Só que esse caos ele não fica só no discurso. Esse caos ele não fica só ali na fala dos personagens. Esse caos, ele demonstra um caos social também. É uma crítica. Permite que o leitor compare diferentes visões de mundo. A gente está ali, a gente tem a nossa própria opinião e a nossa própria visão de mundo. Só que quando a gente pega para entender a visão desses personagens, a gente acaba entendendo um pouquinho porque cada um pensa de um jeito. Isso é interessante, né? Ah, por que o Simba tem aquela visão? Por que a Jenny tem aquela visão? A gente entende o motivo deles pensarem do jeito que eles pensam. A gente tem também a problematização da construção de autoridade, de legitimidade. Essa polifonia ela consegue transformar a narrativa em um mosaico de perspectivas. Isso é muito interessante. E isso é foco de questão da UERJ, galera. A UERJ gosta de trabalhar com isso, como eu falei para vocês. Cada voz que está sendo retratada ali, dentro dessa obra, é um índice social. O que acontece? Cada voz, cada personagem, e são muitos, é isso que a gente tem que ter atenção, traz consigo traços de classe, gênero, formação intelectual. A gente estava comentando agora há pouco do pescador, né, de alguns personagens aí. Posicionamento político, contribui para aquela crítica estrutural que o PPT ela propõe, que o romance propõe para esse leitor, para que ele critique, para que ele pense, ele saia daquele comodismo ali, e ele enxergue várias perspectivas de vários personagens. Vamos parar para pensar uma coisa? Principalmente quanto à política. O que acontece, gente? O caos, né, que foi dentro da política do nosso país de um tempo para cá, famílias brigaram por conta de posicionamento político, né? Irmão brigou com irmão, tio brigou com sobrinho, né? Por conta de cada um
defender um lado e não conseguirem se aceitar, ajustar essa opinião, né? Ajustar essa, como é que eu posso dizer? Essa aceitação a como o próximo é. E é isso que o PPT ela aborda aí. São personagens como nós, seres humanos. Cada um vai ter o seu posicionamento político, social, cada um tem a sua característica. Aí que tá. Até que ponto você vai aceitar o que o outro pensa e você não vai se revoltar, não vai ficar sentido, doído com isso? Até que ponto você vai querer aquela pessoa na sua vida porque ela pensa diferente de você? Então, será que vale a pena afastar essa pessoa de você porque ela pensa diferente? Será que não vale a pena você conversar, você tentar se entender e você aceitar que ela é diferente de você? Mas é muito difícil, né? Andressa, pois é. Pois é, alguns não vale a pena não, né? A gente brincando agora é complicado. Pois é, pois é. Às vezes a gente prefere distância, né? Mas, assim, são questionamentos, né? E se o mundo acabasse amanhã? Você realmente continuaria brigado com sua tia, com seu pai, com a sua mãe, por conta de um posicionamento, por conta de uma opinião diferente da sua? Então, assim, a gente precisa pensar, refletir sobre isso. E é isso que o PPT ela faz com esses personagens. Pois é, no contexto do livro e no contexto da nossa política atual também é complicado, né? Pois é, às vezes você nem toca no assunto com a pessoa, né, para poder não gerar briga, conflito. Pois é isso, Yasmin. A paz, ela precisa falar mais alto. Em momentos de caos, de conflito, pois é, a gente precisa manter esses laços, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Imagina, você tá brigado com a pessoa que você mais ama na sua vida, o mundo acaba amanhã, acontece alguma coisa, enfim, a gente nunca sabe, né? A vida, ela é rasa, né? A gente pode não estar amanhã aqui, e aí? Então, esses aspectos fazem a gente refletir, né? Os laços, verdade. Como os laços, eles são quebrados por conta de coisas mínimas, né? Coisas que são supérfluas. Então, prestem atenção nesses questionamentos, né? Eu acho muito interessante. Eu estou falando para vocês o que eu comecei a refletir a partir dessa obra, o que eu já refletia sobre, não é que eu nunca pensava sobre isso, mas a obra, ela me trouxe esse lado, assim, né, mais reflexivo, mais pensativo. Você acha que pode cair sobre o final do livro em que Jen faz uma troca pela menina da vila? Não sei. Você acha cair de que maneira? Sobre o acontecimento em si ou... não sei, algum outro aspecto dentro dessa situação aí? Fala aí para mim. Consigo, e a gente comentou, lembra? Acho que você estava nessa aula. A gente comentou sobre o aspecto feminino, sobre a mulher, sobre o feminino. Eu acredito que pode ser colocado alguma coisa a ver com o feminino, essa conexão, né? Eu acredito, mas não sei, não necessariamente vai fazer essa conexão. É porque você está falando que ano passado teve, né? Então, pode ser que tenha de novo esse ano. Mas vou falar para você, não sei. Mas tem a questão, como eu estou falando, a questão da mulher. Eu acho que a questão da mulher vem muito forte dentro dessa obra aí, tá? Porque não é só uma vez que acontece. Tem a parte de engravidar para poder procriar, né? A gente comentou um pouco disso. Tem a parte da mulher ser empoderada e a mulher a única que consegue aprender a pilotar um avião. Então, tem algumas situações ali, né? Se não existe a mulher, de que forma a humanidade ela vai continuar? Porque é a mulher que gera, né? Então, e aí? Então, acho interessante essa parte. Pois é. São visões muito opostas, né? Você falou muito bem, a mulher que é perpetuante da humanidade e a mulher em Hamlet que se cala e se submete. Pois é. Muito bom, quem falou isso aí, Tigres, né? Tem um trecho, a gente falou também nesse trechinho aqui, que o homem, ele é citado ali como aquele que sabe lidar com ferramentas, com a mecânica, isso, a parte de cozinhar, que é bem no início. Gente, ó, tá bem bacana esse tema aí de mulher, né? Sobre a mulher. Odeio todos os homens da obra.
Até Pepetela odeia os personagens masculinos. Lembra aquela entrevista que eu falei para vocês dele, que eu trouxe para vocês numa aula, que ele fala que ama os personagens, as personagens femininas dele são as que mais aparecem, as que mais têm destaque, e ele detesta os personagens masculinos. A Judy pilotar, isso, gente, é essa pegada. Eu acho que o que pode conectar é isso aí. Eu não vejo outra forma de conexão. Não sei, mas bota aí, o que vocês acham? Não sei. Me irritaram em algum momento. A gente fica do Simba e do Kimbanda. Pois é. Eu tenho uma relação de amor e ódio com esses personagens também o tempo inteiro. Então, da corrupção moral, da injustiça, da justiça. Interessante. Pode ser. Gostei. Assim, vocês estarão preparados com as aulas de redação e as aulas de português. Se vocês assistiram, vocês vão conseguir fazer essa conexão perfeita. Vocês vão conseguir fazer essa conexão. Não fiquem preocupados. Vocês vão lembrar das aulas da Alzira, da Paty, das aulas da Tami, vão conectar os temas aí que todas nós falamos. Então, vocês vão tirar de letra. Gente, os personagens como símbolos sociais. A gente já está falando deles, né? Acho que pode cair sobre representações com machismo. Sim, que tem a ver com o feminino também, mas aí a gente está falando das estruturas sociais. Machismo, sim. Gostei também desse tema. Os personagens, gente, eles são arquétipos e metáforas sociais. Eles são, assim, maravilhosos nesse aspecto, né? O Kiboro, ele vai representar um embate entre racionalidade, ciência e responsabilidade coletiva, né? Como eu falei para vocês, cada um, ele vai ter uma característica, vai representar uma metáfora. A Janet e a Isis simbolizam novos papéis sociais forjados pelo caos. É quando você está no caos e você se vê assim, eu preciso aprender isso, se eu não aprender, eu vou continuar na mesma. Então, eu preciso mudar essa minha realidade, né? Trazem discussões sobre gênero, sobre poder. O Simba encarna o sujeito que oscila entre o instinto, a violência, a sobrevivência, né? Os outros grupos vão representar ali ideologias divergentes, né? Cada personagem é construído como uma peça crítica. Isso que é importante a gente observar. Não se trata apenas de indivíduos, mas sim sínteses de discursos sociais que várias pessoas propagam na sociedade, né? Permite que a narrativa, o quase fim do mundo, ela é como se fosse uma alegoria das tensões pós-coloniais, das tensões das desigualdades históricas, da fragilidade das instituições, a perpetuação das hierarquias sociais, tem a ver com isso tudo aí que eu tô falando, ó. Oi, querida, tá bom, não deixa de assistir não, tá? Um beijo. Um abraço também. Obrigada pela participação aí. Mas vamos lá. Pois é, eles iniciam esse ciclo de colonização, né, no finalzinho aí do livro. A resposta discursiva curta. Gente, agora é estratégia para a sua resposta. Preste atenção numa coisa. Já falei para vocês em outras aulas. A UERJ, ela prioriza, ela tem como característica uma resposta discursiva que seja objetiva, que seja curta, tá? Por quê? Você vai conseguir aplicar, dá para você aplicar tranquilamente habilidades linguísticas, habilidades literárias, naquela sua resposta. Você pode demonstrar o seu conhecimento respondendo uma questão discursiva com termos-chave. Por exemplo, insólito é um termo-chave, polifonia. Você não precisa explicar o que é isso. Você mencionando essas palavras, você vai demonstrar para a banca que você entende da literatura. Se você menciona metalinguagem, metanarrativa, metaficção, você está usando, como é que eu posso dizer? Você está usando termos que a banca vai sacar, vai entender naquele momento ali que você tem conhecimento de literatura e de língua portuguesa. Por que eu falei para vocês que essa aula de literatura é uma aula que é muito importante vocês participarem? Porque é onde vocês pegam essas palavras, esses termos, e conseguem entender o significado, conseguem aplicar naquela resposta. Ao invés de você falar o que é o insólito, você usa o termo insólito para justificar alguma situação dentro da sua resposta ali. Então, é perfeito.
No final, eles como grupo, vamos se falar, a mais qual o risco de perder uns décimos? É aquilo que eu falei para vocês, encher linguiça não dá certo no exame discursivo da UERJ. Você pode cair numa de, por exemplo, repetir ideias. Quando você fica tentando encher linguiça, você acaba caindo, é um ciclo vicioso, você acaba caindo ali na repetição de alguma coisa. Então, se ele está te perguntando X, responde X. Se ele está te perguntando Y, responde Y. Não precisa em X, em W, em Z, para poder responder Y. Então, o objetivo da sua resposta discursiva não é apenas escrever, mas aplicar conceitos da obra. É essa estratégia que eu utilizaria respondendo as questões da banca, da UERJ. Por exemplo, aquelas palavrinhas que eu falei para vocês, ó, insólito, polifonia, símbolo social, crítica sociopolítica, entre outros termos que vocês aprenderam em que local? Nas aulas de português e literatura. Então, assim, você tem que ser objetivo, claro, e tem que saber argumentar. O que eu digo com isso? Saber expor a sua resposta, a sua opinião, a sua ideia ali dentro daquela resposta, né? Dentro do, obviamente, né, gente, dentro do que a questão vai exigir de vocês. Então, a UERJ, ela cobra isso, que você seja conciso. Não precisa, não fica pensando assim, eu vou botar mais alguma coisa aqui para que a banca entenda que eu sei. Então, eu vou encher linguiça, eu vou botar mais coisa para ocupar todas as linhas possíveis. Não há necessidade. Não precisa usar todas as linhas. Não precisa. Imagine, por exemplo, a pergunta é bem objetiva, ela fala de discurso. Aí você tem 6 linhas ali. Você vai ter que usar as 6 linhas só para falar do tipo de discurso, por que o discurso ele não segue o convencional? Não precisa. Então, assim, é óbvio que você tem aquela quantidade ali, você pode chegar até aquilo ali, nunca ultrapassar. Mas eu vou falar para vocês, não há necessidade de você usar tudo, todas as linhas, tá bom? Desde que você responda diretamente o que a banca quer de você naquele enunciado, tá? Então, assim, escolha situações pertinentes de evidências do texto, faça uma articulação lógica entre exemplo e argumento, usem os conceitos literários como ferramentas interpretativas, que eu estou falando aqui para vocês, não como definições soltas, cuidado com isso. O formato breve, que a UERJ espera que vocês respondam, estimula a síntese, estimula a precisão lexical, uma leitura analítica, demonstra que vocês leram de forma analítica essa obra. Então, são competências decisivas nesse exame discursivo, tá bom? Então, prestem muita atenção na hora que vocês forem elaborar essa resposta, né? Até no rascunho você já pode ficar ligado aí em como você está respondendo, como você está utilizando ali as suas palavras, tá bom? A melhor escolha lexical que você tem que decidir, né, aplicar, que você tem que utilizar, é um léxico mais claro possível, mais objetivo possível. Não sejam prolixos. Isso acaba com a sua resposta no exame discursivo da UERJ, tá bom? Mas vamos lá. Vamos finalizar aí? Vamos fazer o desfecho dessa obra? A gente parou no capítulo 14, né? A gente já viu o capítulo 14, faltam 3 capítulos para a gente fechar aí. O que vai acontecer nesse finalzinho? Preste atenção para você que não conseguiu ler até o final, que está meio disperso aí. O que acontece, né? No final da obra? Como é que ela termina? Estou curioso, mas não consegui chegar até lá e já é na semana final aí. Vou te mostrar tudo o que acontece nesse desfecho. A gente vai analisar criticamente esse final da obra, esse desfecho, tá bom? No capítulo 15, esse grupo de sobreviventes ali segue sua rota aérea rumo ao norte da África e do Oriente Médio, enfrentando desafios logísticos, tensões emocionais, disputas de poder. Continua aquele mesmo lenga-lenga que a gente já sabe que está acontecendo, né? Aí, vamos lá. O mundo, ele está um mundo pós-catástrofe, né? A gente tem ali cidades vazias, um calor sufocante, né? A instabilidade das relações internas, essa instabilidade ela vai aumentando conforme os capítulos, né, vão finalizando aí, vamos chegando ao fim. A disputa central desse capítulo gira em torno do plano de voo. Mais uma vez aí o avião voa aí.
né? Essa figura do Jen, né, experiente, temperamental, ele tenta manter o controle absoluto da navegação. Enquanto a Isis, movida tanto por bom senso, olha a mulher, movida tanto por bom senso quanto por seus interesses pessoais e culturais, propõe uma rota alternativa comparada em um certo lugar. Essa divergência, o Jen, que é o piloto, né, ele quer uma coisa. Ele é uma figura rígida, né? Ele está ali no controle absoluto da navegação. Aí chega a Isis, que ela tem bom senso, ela tem ali, ela está pensando, né? Ela está refletindo sobre o que está acontecendo. Ela chega e propõe uma outra situação. Então, acaba tendo um embate ali que acaba expondo essas fragilidades do grupo. O Jen se sente desautorizado, é aquela figura masculina que se sente desautorizado, que se sente ali, acaba se sentindo inferior, perdendo para uma mulher ali, né, aquela situação. E Isis, com isso, ela consegue afirmar a sua autonomia, né? Então, isso é bem interessante que rola aí, que acontece nesse capítulo. O Simba, né, o Julius e a Janet, eles se posicionam, uns por racionalidade, outros por simpatia. Então, continua aquela situação de cada personagem, ele oscilar, ele ter uma certa vontade, ter uma certa opinião sobre as coisas, né? O Jen é reflexo do opressor, né? Branco e homem. É isso aí. Perfeito. Bom, aí a gente continua, né? Há um calor extremo ali, né? Eles falam dentro desse capítulo desse calor que é sufocante, extremo ali dentro daquela situação que eles estão vivenciando ali de viagens, né? Enfim. O que acontece? Esse caos, ele vai aproximar uns personagens e vai afastar outros. Olha um ambiente caótico. O grupo vai direto no Jen. Isso aí. É ele meio que vai resolver, vai entender, vai direcionar as situações ali. Verdade. Então, assim, esse capítulo, ele vai aprofundar os jogos afetivos. Ciúme entre personagens, a Judy continua a perseguição a Simba, o Kiboro persiste na sua tentativa de aproximar-se da Isis, né? O Kiboro observa com ironia, ansiedade, essa disputa silenciosa entre o Simba e ele próprio. Essa teia de desejos, frustrações, mostra que mesmo no fim do mundo, ou quase fim do mundo, né? Sobrevivem as pequenas guerras humanas. O egocentrismo, a irracionalidade, as tensões amorosas, isso continua aí dentro desse capítulo, né? A cena decisiva do capítulo 15, gente, ocorre quando as mulheres... Olha como o feminino me chama muita atenção dentro dessa obra, tentando compará-la com algum aspecto da obra da redação, né? Do Hamlet, como vocês perguntaram. O que acontece? Isis e Judy, elas estão liderando a situação ali. Então, elas tomam controle do plano de voo. Olha que interessante. Embarcando juntas no avião, comandado por Julius, e obrigando Jen a segui-las. Então, ele acaba tendo que seguir o que a mulherada quer, né? É um momento simbólico, porque a gente vai ver aí um rompimento do monopólio masculino, da autoridade técnica e moral do masculino, do Jen. Aí vem a autonomia feminina que emerge, não como rebeldia das mulheres, né? Mas elas usam isso como, olha como as mulheres são mais, elas usam isso como estratégia, como cálculo e capacidade de decisão. Isso é genial dentro aí dessa questão, dessa situação. Ao final, apesar do orgulho estar ferido ali, né? O Jen, ele cede silenciosamente, o que revela tanto sua inteligência prática quanto o seu potencial rancor futuro. Vai aparecer um perigo latente que Pepetela deixa suspenso. Então, tem esse quê de mistério nessa parte aí da narrativa, tá? O capítulo, ele vai fechando aí como uma peça fundamental na construção da dinâmica interna do grupo. Isso vai acontecendo em outros capítulos, né? Tem conflitos de liderança entre o homem e as mulheres, né? As paixões elas vêm à tona, né? Aí também nesse capítulo. A dinâmica e a luta pela sobrevivência, né? Vai se intensificando essa complexidade das relações humanas, né? A cada capítulo isso vai intensificando um pouquinho mais. Aí vem o capítulo 16, galera. Esse capítulo é interessante porque descreve essa chegada do grupo à Europa.
Eles entram por Nápoles, né? Vão seguindo ali para Roma, um continente vazio após esse desaparecimento da humanidade, conhecido como a coisa, né? Que é o que aconteceu aí aqui. Estão investigando o que foi. Né? Embora a Europa ela tenha sido por séculos, aí vem uma questão histórica, né? Ela tenha sido por séculos símbolo de poder, riqueza, modernidade, agora ela se apresenta aí nessa parte da obra como ruínas silenciosas, congestionada por carros abandonados, né? A energia que funciona de modo irregular, resquícios de um mundo que deixou de existir, está totalmente destruída, né? Totalmente vazia e destruída. Em Roma, há um certo caos do trânsito petrificado, né? Tem carros parados, estacionados de qualquer forma, né? Parados de qualquer forma, baterias descarregadas, ruas bloqueadas, é aquele caos que a gente já sabe, né? Isso contrasta, ironicamente, com a antiga reputação de Roma, como cidade desorganizada, implicando nessa desordem humana para sobreviver, até mesmo a extinção da humanidade. Esse grupo, ele se instala ali próximo ao Coliseu e vivencia uma experiência um pouco ambígua. Preste atenção nessa experiência. Por um lado, a beleza histórica daquele local em que eles se encontram, né? Por outro, a inquietação com a falta de vida. Não há, tem até um trecho que ele fala, né, que tem nesse capítulo. Não há nem uma formiguinha ou mosca sequer. Então, é um cenário muito ambíguo, né? Ao mesmo tempo que a gente vê aquela beleza do Coliseu, de Roma, a gente vê que nada restou, nada ficou ali naquele ambiente. Enquanto eles visitam os pontos turísticos, eles vão discutindo várias questões que é inerente ao ser humano também, né? Sobrevivência, meios de transporte, né? As questões filosóficas vêm aí à tona também, morais. Esse capítulo tem uma crítica ferrenha à antiga Europa fortificada, que tanto dificultaram a entrada de africanos. Olha o ambiente europeu comparado ao que a África vai fazer pela humanidade. Presta atenção. De forma irônica e trágica é colocada aí, né? Esse continente vazio se abre para eles dessa forma. Esse capítulo tem um aprofundamento psicológico e moral muito grande também. O Simba e a Jude iniciam um relacionamento sexual, marcado por fragilidades, dúvidas éticas, reflexões sobre natalidade, cultura, sobrevivência de espécie. Vem à tona essa parte aí de natalidade, realmente, né? Da mulher procriar, da relação sexual existir para a procriação, para a humanidade seguir, né? Enfim, até um cruzeiro surge no meio. Pois é, aparece de tudo um pouco, né? No Vaticano, quando eles chegam nesse local, o grupo encontra uma inscrição perturbadora, gente. Presta atenção no que eles encontram. Se quer conhecer o que aconteceu ao mundo, vá às portas de Brandeburgo, em Berlim. Caramba, eles encontram esse escrito. Então, isso desperta neles uma atenção, né? Caramba, a gente quer descobrir o que aconteceu, então a gente está chegando no ápice, né? Em entender o que está acontecendo. Então, a partir disso, essa é a primeira pista que alguém pode ter sobrevivido e mantido conhecimento sobre o que realmente ocorreu. Para ter escrito ali, né? Alguém sobreviveu, sabe o que está acontecendo e deixou aquele escrito ali. Essa frase, gente, introduz um elemento de mistério que projeta a narrativa para os capítulos seguintes, que vem aí o desfecho final dessa turbulência, né, toda. O capítulo ele vai terminar com reflexões sobre poder, riqueza, inclusive o suposto tesouro do Vaticano. E a sensação de que todas as grandezas acumuladas pela humanidade se tornaram inúteis. Achei legal estar no Vaticano a resposta. Pois é muito representativo, né? O local. Isso aí. Dentro desse capítulo, então, o autor mexe com a descrição de viagem, observações sociais, introspecção psicológica, crítica geopolítica, momentos de erotismo, por certa vez aí, né? Essa frase que eles encontraram aí no Vaticano, né? É o grande gancho narrativo. É a chave que anuncia um caminho, uma revelação. Talvez até mais um sobrevivente vem por aí sabendo de tudo que está acontecendo. Também questiona o próprio leitor. Por exemplo, há explicação para o fim? Então, o leitor ele fica meio que se questionando isso nesse trajeto aí, nessa parte da narrativa, né? Esse capítulo, gente, o capítulo 16,
é um capítulo que funciona como um grande divisor de águas na obra. Eu acho que esse capítulo é muito importante. E, com certeza, se vai cair questão, assim, puramente narrativa ou literária, com certeza vai ter trechos desse capítulo especificamente, tá? Aí, vamos lá. Eles deixam de ser apenas sobreviventes, até então eles eram sobreviventes. 15 capítulos pela frente, eles estavam sobrevivendo, tentando sobreviver. E eles passam a ser buscadores de respostas. Eles estão procurando, agora mais do que nunca, o que é isso que está acontecendo. Eles querem descobrir, eles querem a resposta disso tudo. A Europa, que antes era o centro do mundo, torna-se um museu silencioso. Isso é uma crítica, como a gente está falando ali, principalmente falando na questão geopolítica. Tem a ver com isso aí. O autor ele vai criticar a arrogância ocidental, o colonialismo, como vocês já falaram aí no início da aula, o fechamento das fronteiras, a sensação de superioridade cultural. Agora, os papéis se invertem. Olha a importância desse capítulo, gente, a crítica geopolítica. É aí que está, Vanessa. Os africanos são quem resta para reconstruir, redefinir e repovoar. É isso que está acontecendo. É isso que esse capítulo deixa mais claro ainda. E olha onde eles estão, gente. Na Europa. Entenderam essa crítica geopolítica? Deveria ser um símbolo religioso de paz. Ah, você diz o Vaticano, né, Tigres? É isso? Show. É uma crítica, gente. Eu amo esse capítulo, porque aqui, para mim, o clímax, para mim, está aqui nesse capítulo. Capítulo 16. Aí, vamos lá, a gente quer desvendar. Agora, a gente quer descobrir o que está acontecendo. A gente vai descobrir que faltam só 2 capítulos. Tão perto do final. Pois é, a crítica vem lá perto do final. É uma estratégia do PPTela também, né? Ele vai prendendo o leitor ali, até mesmo ele chega a levar o leitor à exaustão, mas a curiosidade vai fazer com que o leitor fique, né? E lá no finalzinho ele bota essa pitadinha, esse temperinho, né? A África voltar a ser o berço da humanidade. Pois é, isso é genial, maravilhoso, né? Mas vamos lá. Após um dia inteiro de chuva, vamos que a gente está chegando no desfecho. O grupo decide seguir para Paris em busca de aviões que lhes permitissem continuar a jornada assim que o tempo melhorasse. O Julius, ele dirige com cautela, eles percebem que a capital ainda conserva aí energia elétrica em muitas áreas, o que é um alívio para o grupo, né? No primeiro aeroporto que eles visitam, eles encontram diversos aviões em bom estado, escolhem dois, né? Separam 2, limpam os motores e abandonam definitivamente os que haviam deixado lá onde eles chegaram, lá em Bourges. Depois, eles instalam-se em um hotel luxuoso, né, nos Campos Elíseos, onde tudo ainda funciona perfeitamente. Isso é bem interessante, né? O Julius e a Janet ficam na suíte principal e da varanda observam a cidade com carros abandonados, alguns organizados, outros em completo caos ainda, né? Especialmente ao redor do Arco do Triunfo. Enquanto Isis arrasta parte do grupo para o Louvre, o Julius expressa uma preocupação sobre as tempestades que poderiam enfrentar na travessia para os Estados Unidos. O Jen, ele acaba tranquilizando, né, que é o piloto, né, digamos assim, acaba tranquilizando e explica regras essenciais de segurança no voo, né? Nunca ultrapassar 5 horas de trajetória, sempre ter combustível de reserva, recuar após 30 minutos de mau tempo e jamais ter pressa. Aí ele mostra aquela sabedoria dele, né? Vem o macho, né? Ele se abre ali e começa a falar tudo que ele sabe, a sabedoria dele, tudo que ele conhece. Show! É isso que vem acontecendo aí. Mas apocalíptico. Sim, a história como é que eu posso falar? O enredo, ele vai levando a gente a entender que é um cenário pós-apocalíptico. A gente pode dizer que ele é um romance, que ele retrata um cenário pós-apocalíptico, sim. Isso aí. Muito bom. Aí vamos lá. Durante esses dias aí de chuva, né, as mulheres visitam os museus, o homem... Olha só, gente. As mulheres visitam museus, tanto distópico quanto pós-apocalíptico, sim. E insólito, né, que a gente vê hoje, que também é bem insólito. As mulheres visitam museus, os homens exploram bares. Caraca, que interessante isso, hein? Outra crítica aí, hein? Perceberam, né? As mulheres procuram cultura, né? Elas estão interessadas. Desculpem, rapazes, se tem rapazes aí, eu acho que tem, né? Tem alguns rapazes. Mas olha, enxerguem
o que PPT ela quis transmitir com isso, né? As mulheres são dotadas do conhecimento, isso. Poxa, Gabriel até saiu da aula, Gabriel. Poxa vida. A gente está falando da crítica aqui da obra, né? Nada contra vocês, rapazes. Mas eu chamo a atenção para que vocês visualizem essas críticas a todo momento. E vocês vão usar isso nas respostas, galera. A literatura ela vai servir para isso, para trazer essa crítica, essa visão de mundo, né? Esse conhecimento. Então, vamos lá. O Simba, ele está analisando ali amostras do Rio Sena, né? Sem sucesso. Ele tenta analisar amostras da água do Rio Sena e dos esgotos, né? Ele é cientista, ele é médico, ele está ali, né, tentando achar alguma vida, alguma coisa que biologicamente possa ser, né, aproveitada e tudo mais. E o que acontece aí? Tudo está morto, tudo está contaminado. A cidade, apesar de ser imponente, né, está biologicamente vazia, como eu falei para vocês. Ele procura algum rastro biológico, mas nada, né? Em busca de alguma familiaridade, o grupo encontra um restaurante africano, com comida ainda boa. Quando o sol retorna, eles visitam a Torre Eiffel, né? Lá eles encontram a mesma mensagem escrita em vermelho. Olha esse momento. Lá na torre, eles encontram o quê? A mesma mensagem escrita em vermelho que haviam visto no Vaticano. Se quer conhecer o que aconteceu ao mundo, vá às portas de Brandeburgo, em Berlim. A partir disso, inicia-se o debate. Eles devem seguir para Berlim ou continuar a rota rumo ao Atlântico? Quase todos querem ir. Isis e Kiboro preferem ficar em Paris. O clima entre Jude e Simba continua intenso, os dois passam as noites juntos, exploram práticas sexuais descritas no livro de Kama Sutra, e aí vem a parte erótica com tudo, né? Que encontra aí num sebo. A Jude compartilha histórias improváveis sobre experiências passadas, gerando espanto e descrença. Então, esse momento aí é um jeito dele ser útil, de se sentir útil, verdade. Sim, Tigres, bacana. Isso aí. Também creio que seja por isso, para forçar aquele termo da sua nova profissão de detecta vidas. Uhum. Não é mais médico, né? Ele detecta vidas, é detector de vidas. 200 e tantas bateu o que queria, tadinha. Pois é, né, gente? Esperou, mas veio, né? Veio no finalzinho, no penúltimo capítulo. Com 2 dias seguidos de bom tempo, o grupo restante decide, né, voar até Berlim em aviões novos. Eles aterrissam em Tegel e pegam um carro até o portão de Brandeburgo. Eles querem saber o que tem lá nos portões de Brandeburgo, né? Lá eles encontram um aviso em vermelho informando que um manuscrito explicando o que aconteceu ao mundo estava guardado numa gaveta específica da antiga guarita. Encontrado aí o dossiê de capa azul, o Simba lê o conteúdo para todos. Aí vem o manuscrito, revela-se uma confissão de um físico americano que trabalhou secretamente no deserto do Nevada, desenvolvendo uma arma chamada feixe gama alfa, capaz de volatizar toda forma de vida animal sem deixar resíduos. Aí vem o ponto-chave, eles descobrem o que causou esse quase fim do mundo, né? É claro que eles tinham que estar envolvidos, né? Pepetela não ia perder essa oportunidade, né? Pois é. Esse cientista, ele relata o seguinte, esse cientista que fala do projeto aí Feixe Gama Alfa, né? Ele foi recrutado pela Frente Nacional Europeia, movimento supremacista branco, que se transformou em uma seita religiosa liderada por Pacto, criador da Igreja dos Paladinos da Coroa Sagrada. De quem é essa religião? Quem pertence a essa igreja aí? Vocês já sabem. Olha aí. Perfeito. A organização construiu um complexo secreto dentro de uma montanha austríaca, preparado para abrigar 10.000 brancos puros, escolhidos por análise genética, após a eliminação de toda a vida no planeta. A operação, que se chama Projeto Noé, planejada para renovar a humanidade com um povo puro e sem miscigenação. O feixe gama-alfa não explode, ele simplesmente apaga moléculas animais, limpando continentes inteiros. Pois é. Engraçado porque Hitler era austríaco. Olha a referência ao nazismo, né? Continua de onde estou. Nana, se você participou das aulas, até essa última aqui que você está,
você entendeu o que está acontecendo. E, principalmente, essa última aula eu quis trazer esse desfecho para a gente ver o que está acontecendo nesse final, para a gente analisar. Então, eu acho que se você assistiu às aulas, a gente seguiu bonitinho os capítulos, né? Então, você está por dentro da narrativa. Porque foi um ato coletivo, pois é. Para detonar as armas nos pontos estratégicos, a seita recrutou 20 fanáticos, chamados profetas, que desapareceriam junto com os feixes. Olha isso, gente. Para você se propor a participar disso, e sabendo que você vai ser eliminado no final, isso é uma coisa muito louca, né? O autor confessa uma dúvida terrível. Fez um experimento recente com um rato protegido por amianto, teoricamente vulnerável ao feixe, né? Mas o animal desapareceu. Isso sugere que nem a gruta que abriga os eleitos seria capaz de os proteger. Olha aí. Por temer represálias e não poder revelar sua desconfiança, o tal cientista, né, o autor ali daquela carta, né, daquela situação toda, decide deixar esse manuscrito como pista, caso a operação falhe. No momento em que ele escreve, ele está a caminho de Paris para uma última inspeção, usando identidade modificada e sendo procurado pelos serviços secretos americanos. Galera, olha a que ponto chegou a nossa narrativa. A narrativa é do quase fim do mundo. A Jane aceitaria achando que era arrebatamento. Pois é, eu não duvido nada que ela aceitaria ser uma das 20 aí fanáticas, né? O manuscrito, ele termina de modo abrupto, indicando que ele pretende esconder a pista em Berlim antes da execução da Operação Global, que é o local ali onde eles acharam, né? Olha que interessante. Aí, gente, vem no final, para a gente fechar aí, a gente finalizar essa obra. O capítulo 18, que é o nosso último capítulo, ele funciona como um ponto de virada definitivo na narrativa. O suspense sobre o evento, né, a coisa, né, que exterminou a vida animal no planeta, finalmente ganha uma explicação concreta, que a gente já sabe pelo capítulo anterior, ainda que meio parcial ali, né, porque termina de forma abrupta, não tem tanta explicação após, e atravessada por ambiguidade moral e política, né? A trajetória do grupo em Paris e depois em Berlim é marcada por contrastes. De um lado, o turismo pós-apocalíptico, quase banalizado, e do outro, a revelação de uma trama global de terror tecnológico e supremacismo racial, como a gente já comentou algumas vezes. A convivência em Paris expõe a tentativa do grupo de preservar alguma normalidade no mundo vazio, museus, restaurantes, hotéis, visitas turísticas. Essa aparência civilizada, porém, é constantemente atravessada pelo horror silencioso do vazio biológico da cidade, em que eles estão ali. Paris vira uma metáfora da beleza morta, intacta, funcional, mas sem vida. Além de outros lugares, né? Não diria nem só Paris. Os lugares que eles foram passando, né? Principalmente ali na Europa, quando a gente fala da Europa. A mensagem que eles acharam na torre leva o grupo a Berlim, onde eles encontram esse manuscrito, que oferece a primeira versão oficial desse cataclismo global. O texto escrito por um físico, né, arrependido, desvenda a existência desse plano extremista, que é o Projeto Noé, que pretendia eliminar essa vida, né, toda a vida animal, para fundar uma nova humanidade racialmente pura, branca, né? A revelação é profundamente perturbadora. O apocalipse não foi fruto de acidente natural, coisa que a gente pensa lá no início, né? Mas de uma escolha consciente, planejada, ideológica, cruel, nazista, como a gente está debatendo. O capítulo mantém esse efeito justamente por essa mistura entre cotidiano e catástrofe, leveza romanesca e horror ético, turismo, genocídio. A discussão final sobre a possibilidade do feixe gama-alfa ter destruído até mesmo os próprios idealizadores sugere que o fanatismo ele é autodestrutivo. Outra crítica que a gente pode trazer para a atualidade também, vivenciamos coisas parecidas há pouco tempo, né? A ameaça que começa apontada para o outro acaba se voltando contra os próprios propagadores da pureza. Já viram aquele filme O Menino do Pijama Listrado? Me lembra muito bem isso aí, como a maldade acaba voltando para quem está propagando aquilo. Infelizmente, quem paga pela maldade ali do nazista, do chefe ali, né, do exército nazista, enfim,
foi o filhinho dele, né? Foi a criança. Então, olha que interessante aí, como a gente pode fazer essas relações aí com uma intertextualidade, né, digamos assim, com outras situações, né, que a gente já visualizou em filmes, né? O Bruno, verdade, lembrou bem o nome dele. Então, gente, o capítulo 18, que é o que fecha essa obra, ele se concentra no recomeço da humanidade a partir do grupo de sobreviventes. A UERJ já cobrou ele, olha aí. Olha como a UERJ tem uma característica, né? Tem as obras, né, escolhidas conversam muito entre si. Isso é maravilhoso. E não fica difícil, né, da gente entender essas críticas e tudo mais. Mas essa dimensão prática da sobrevivência, reflexões filosóficas, históricas, sociais, Isis, Kiboro, Simba, Janet, Jen, Julius, Jude, Nicondo discutem, os personagens, né, vários, que a gente sabe que tem mais até, discutem os impactos da catástrofe global, a escassez de sobreviventes, o destino dessa civilização, o que eles vão fazer a partir de agora, né? A narrativa, ela fica alternando entre conversas sobre sobrevivência, ética coletiva, reconstrução social, episódios cotidianos, banais, né? Por exemplo, a gestação de Isis e Janet. Elas ficam grávidas, né? A divisão simbólica de territórios, a exploração da Europa devastada, isso tudo eles debatem muito, discutem muito ali nesse último capítulo. Aí vem uma temática muito interessante, vem logo nesse último capítulo, renascimento e continuidade da espécie. As gravidezes de Isis e Janet simbolizam esperança e continuidade, mas também servem de reflexão crítica sobre a liberdade e escolha feminina, confrontando aí a necessidade biológica com a autonomia das mulheres nessa nova sociedade. É um contraste, né? Que a gente vê aí, é um confronto. A obra, ela deixa evidente como o conhecimento humano ele pode ser perdido e distorcido, transformando-se em mitos, tradições. Por exemplo, a Isis, ela reflete sobre civilizações antigas, a transmissão fragmentada de saberes, alerta também, faz com que a gente reflita, né, e é um alerta ao mesmo tempo, para a importância de preservar o conhecimento científico e cultural para o futuro. Então, o encerramento de conflito. Sim, perfeito. Eu trago isso aqui também, muito bom. Essa simbologia aí é perfeita, né? Esse debate sobre o anel de Kiboro, né, a divisão de territórios, simboliza essa tensão entre propriedade privada, direitos coletivos, né? Esse mundo pós-catástrofe, o bom senso e a cooperação vale mais do que regras rígidas. A escolha de Calpe como centro da nova vida, né? Essa cidade, Calpe, essa escolha como centro, né? Como a gente está falando aí, como o berço da humanidade, a África voltar a ser esse berço, a viagem do grupo pela Europa, né? Demarcam aí essa inversão histórica e geopolítica. Agora, a civilização africana influencia diretamente o futuro da Europa, perceberam? Sugerem essa reflexão, como vocês já falaram, colonialismo, história, reconfiguração cultural, a própria situação da gravidez, né, que simboliza esse encerramento de conflitos étnicos entre os somalis e a etnia do Rik também. O capítulo, ele finaliza ali e mostra o impacto do clima, da escassez, reforça a vulnerabilidade da humanidade diante de catástrofes. Olha, faz essa referência a catástrofes que a gente já vivenciou dentro do nosso país, como é difícil a gente reconstruir após uma catástrofe, né? De Brumadinho, por exemplo, né? Essa necessidade de adaptação e prudência, a gente tem que prestar atenção nessa temática também, que aparece aí nesse final. E, concluindo essa parte mais crítica, né, da obra, esse capítulo final, gente, ele tem uma importância muito grande. Ele funciona como um epílogo de reconstrução. Mesmo após o colapso da civilização, a humanidade persiste, aprende e reflete sobre a sua própria história. Há esse equilíbrio aí entre ação e pensamento, né? Enquanto se ocupam com deslocamento, gestação, planejamento, os personagens eles discutem filosofia, história, ética, isso que é legal, né? Essa parte aí de debate cultural, histórico, filosófico.
O texto, a obra do PPT, ela ressalta a importância da cooperação, da preservação do conhecimento, liberdade individual, até mesmo a parte do coletivo, né? Isso é muito, muito interessante. A sobrevivência humana depende tanto de decisões morais quanto de adaptação prática. Isso a gente vê, assim, literalmente aí durante toda a narrativa, né? O final, ele deixa uma mensagem, apesar de acabar assim, né? Como a gente já criticou aqui no início, acabar de qualquer forma assim, né? Rápido, de maneira rápida, abrupta, ele deixa uma mensagem de renovação e esperança. Não ignora as dificuldades, os dilemas éticos daquele recomeço que os personagens precisam passar, mas acaba mostrando a reconstrução do mundo. Como essa reconstrução exige equilíbrio, sabedoria e, principalmente, humanidade. Eu acho que até uma mensagem final que o PPT ele quer deixar para a gente, né? Em pensar na humanidade, no ser humano e na humanidade em si. A gravidez de Isis, a intelectual somali, que concebe um filho do Rick, encerra conflitos éticos, como a Sara falou, olha aí. Muitos deles provocados pelos processos de colonização. Há muitos séculos, né, vinham assolando as populações africanas, deixando aterrorizada, perplexa. Essa alegoria contida na concepção da criança resgata essa dívida proveniente dessa confrontação secular. Olha que interessante. Como também a cena para o nascimento de um novo saber, que mescla o conhecimento acadêmico da historiadora com os valores tradicionais de origem imemorial, oriundos da sabedoria do Rick. Então, assim, gente, a gravidez dessa personagem, principalmente, ela tem uma simbologia muito importante, muito interessante. Eu acho que essa parte de encerramento de conflitos étnicos é o principal deles. É a parte, assim, top, né? Dessa simbologia aí. Agora, a gente vai praticar umas questões. Vamos embora. Gente, a obra, finalizamos aí, né? Essa crítica literária, esse resumo crítico, analítico da obra. Essa é a parte da literatura, é mostrar a crítica, é mostrar a narrativa, como ela vai desenrolar, os elementos estratégicos dentro da narrativa. E agora, vamos fazer algumas questões aí. Eu peguei duas daquele simulado surpresa, que a gente não chegou a corrigir na aula de português. Duas questões, dentre as questões que eu coloquei aqui, essas duas primeiras estavam naquele simulado surpresa, mas a gente não chegou a corrigir na aula de português, tá bom? E eu escolhi essas duas, por quê? Porque elas são tipicamente, né, puramente literárias. Então, achei interessante para a gente abordar na aula de literatura essas questões. Aí, vamos lá. Claro que fez uma chantagem velada, disse Janet, pela primeira vez se opondo ao namorado em público. Mas já recuou e não vale a pena estragar ainda mais o ambiente. Existe uma coisa que a gente chama de pressuposição. A UERJ gosta também dessa palavrinha, tá? O que é uma pressuposição? Existem alguns elementos que são palavras da nossa língua, né? Alguns indícios dentro de um trecho, de um texto, que indicam que levam o seu pensamento para uma direção, que levam você a adivinhar, digamos assim, o que está subentendido ali, o que já aconteceu ali, que são esses elementos de pressuposição. O que é você pressupor alguma coisa? É você pensar de forma prévia numa situação que já, de repente, aconteceu antes daquela fala. Isso é você pressupor alguma coisa. Então, ali nessa questão, ela quer o seguinte: identifique marcadores de pressuposição no trecho e explique quais informações implícitas eles introduzem no enunciado. A informação implícita, ela está escondida. Ela não está sendo dita claramente ali naquele trecho. Mas, quando você usa elementos de pressuposição, você consegue desvendar, digamos assim, né? Você consegue entender quais são essas informações que antes estavam escondidinhas ali, mas que você consegue revelá-las porque você entende que há um elemento ali que te indica isso. E aí, vocês conseguiram identificar nesse trecho elementos ou marcadores, né, de pressuposição? Mas, e ainda mais,
Informações implícitas. O ambiente já estava desconfortável e Janet se opôs ao namorado pela primeira vez. Tá. Já e não vale? Já recuou e não vale? Gente, cuidado com isso, porque a UERJ, de uns tempos para cá, ela tem focado muito nessa parte mais interpretativa. A gente já falou até disso na aula de português de segundo, que as questões, elas são bastante interpretativas. Antes, elas eram puramente conteudistas. Agora, não. A UERJ está mesclando conteúdo com interpretação, literatura com gramática. Ela meio que faz essa mescla. E a interpretação está vindo com tudo, tá? Vamos ver o que vocês... Vamos lá. Temos alguns marcadores ali que revelam sentidos que estavam escondidos. Por exemplo, claro que, olha o claro que. O claro que indica que a chantagem é tida como fato evidente. Quando você diz, é claro que, quer dizer que está na sua cara, é óbvio, está muito evidente. O já, teve gente que falou já aí, ó. O já pressupõe que antes não havia ocorrido recuo. E o ainda mais sugere que o ambiente já estava tenso, então ele pode piorar, podendo piorar ainda mais aquela tensão. E olha que interessante como esses termos, olha o que a UERJ pode fazer. Além de você identificar esses marcadores de pressuposição, ela pode pedir para você conectar com a narrativa, conectar com o que está acontecendo ali naquela narrativa, naquele momento. O podendo piorar revela o caos, não revela? Revela o pós-catástrofe, revela aquele ambiente caótico. Ele já estava tenso, então ele pode piorar. Quando a gente entende que o ambiente ele é caótico, ele é um pós-catástrofe, você pode ver um ambiente pior do que aquele que você estava vivenciando ali. Você pode encontrar coisas piores pela frente. Então, olha como você consegue conectar ali a narrativa com esses marcadores de pressuposição. Então, essa é uma questão ali que envolve interpretação, envolve elementos ali de pressuposição que fazem parte aí da literatura, né? Aí a gente tem como elementos palavras da língua portuguesa, então você inclui português, literatura, interpretação, tá tudo acoplado ali, gente. Pensem assim. Essa questão 2, a gente vê uma outra situação acontecendo. É uma questão que fala da narrativa, que fala de encadeamento temporal, né? Isis disse logo, vamos ter de discutir cada etapa para combinar os interesses do voo com os pessoais, quando estivermos no Egito. A expressão, quando estivermos no Egito, introduz uma circunstância temporal. Explique de que modo essa oração, preste atenção, ele fala de circunstância temporal, mas ele não leva a questão para gramática. Ele poderia muito bem levar essa questão para a oração subordinada adverbial, né? Mas não. Ele usa a circunstância temporal, só que ele leva essa questão para a narrativa, para o encadeamento temporal da narrativa. Então, por exemplo, eu não posso responder nessa questão que ela é uma oração subordinada, adverbial, temporal. Não é isso que ele está pedindo. Mas ele usa essa circunstância temporal do trecho para te levar a responder sobre a narrativa. Olha que interessante. Explique de que modo essa oração contribui para o encadeamento temporal da narrativa e para a construção do caráter de Isis. Ele quer duas coisas, encadeamento temporal e caráter da Isis, caráter de Isis. Então, ele quer, você pode responder na mesma situação, mas que você envolva tanto o tempo da narrativa quanto o caráter dessa personagem. Gente, vou falar para vocês, pela obra retratar essas características dos personagens de forma tão fiel, tão profunda, não é à toa que tem tanto personagem, com certeza a banca ela vai trabalhar com esses personagens, vai trabalhar com essas características de cada personagem. Então, prestem atenção nisso, tá? Na hora lá da prova, do exame. Com a sua profissão como historiadora e também com o nome, por causa da deusa Isis. Chegam a comentar isso em algum trecho durante o livro. Faz sentido.
Mas como que você colocaria isso? Vamos ver se tem a ver com... Eu acho que tem a ver. Eu acho que você falou. Acho que tem a ver. Vamos ver aqui. No gabarito, a gente tem o seguinte, o padrão de resposta. A oração, quando estivermos no Egito, é também uma subordinada adverbial temporal, que projeta uma ação futura. Reparem, quando a questão ela não pediu no enunciado que você falasse que tipo de oração subordinada é. Então, vou falar para vocês, se você colocasse que projeta uma ação futura e por isso tem caráter adverbial temporal, o que você vai estar mostrando para a banca? Que você tem esse conhecimento de gramática. Não necessariamente a questão te induziu a responder isso, mas você não fez disso a parte principal da sua resposta. Você focou em dizer que esse trecho que fala de tempo da narrativa projeta uma ação futura, projeta que vai acontecer aquilo, quando eles chegarem lá naquele local. O uso do futuro cria uma expectativa e revela, agora a gente vai para o caráter do personagem, ó, revela o traço racional e planejador de Isis. Lembra que Isis, ela é um empoderamento, né? Então, fiquem atentos a isso. Que busca conciliar emoção, lógica, desejo, estratégia. Ela tem ali um papel bem racional dentro da obra, né? Planejamento e possibilidade no futuro. Isso aí. Já Isis mostra sua emoção e desejo de conhecer os países e cidades em razão da sua profissão. Isso. Quando você menciona que ela tem um lado mais racional, mas mesmo assim ela fica ali entre a emoção e a razão, entre a lógica e a razão, né? O desejo e a estratégia. Você está demonstrando esse caráter da Isis. Isso aí. Olha que interessante, né, gente? É uma questão ali que trabalhou com várias situações também. Você precisa conhecer a oração, que ela é uma oração temporal, você precisa entender que ela está no futuro, para você conseguir desenvolver uma resposta que não é puramente conteudista, mas que ela vai induzir você, a UERJ adora isso, né? Ela vai te induzir a pensar gramaticalmente, mesmo que você não tenha necessariamente que mencionar a gramática ali naquela resposta, né? Isso que é interessante. É óbvio que eu coloquei aqui para vocês verem como a gramática, aqui no gabarito tá, né? Como a gramática, ela te leva, né? Ela te induz ali a responder questões que, mesmo não sendo puramente gramaticais, você tem que envolver ali aquele aspecto, né? Isso que é importante. Mas vamos lá. Questão nova, hein? Novinha em folha aí, para a gente fechar bem a aula de hoje praticando. Tem um trecho que diz assim, ó, num instante, todas as cidades se silenciaram. As pessoas caíram onde estavam, como se a própria vida lhes tivesse sido arrancada. Restava apenas o vazio e a confusão. Explique como este episódio insólito inicial funciona como estratégia narrativa de crítica social. Em sua resposta, indique pelo menos um efeito sobre a construção de personagens e um comentário sobre estruturas sociais implícitas no texto. Questão puramente literária. Você está falando de crítica social, você está falando de uma estratégia narrativa, que é o insólito, e é isso que você tem que aplicar nessa questão aí. Você tem que analisar esse trecho com esse viés mais crítico, literário. É isso que essa questão quer. A ver com esse trecho aí que foi colocado para vocês, tá? Parece uma questão difícil, mas eu vou falar para vocês vão usar muitos conhecimentos adquiridos aí durante as aulas, por exemplo, para responder essa questão aí, principalmente quando eu falei hoje, na aula de hoje, né, sobre o insólito. Olha só como é que seria. É óbvio, gente, vou falar de novo. Eu tento colocar gabaritos mais aprofundados para que vocês detenham esse conhecimento, tá? Mas não necessariamente que você tenha que botar tudo que está escrito ali, tá bom? Aí vamos lá. O insólito naquele trecho lá aparece não apenas como elemento fantástico, mas como estratégia de deslocamento da realidade. É isso que o insólito faz, lembra que a gente falou sobre isso? A morte de quase toda a humanidade e a existência de uma inteligência tecnológica hostil rompem a lógica naturalista. Literatura, hein?
Essa ruptura serve para tensionar essa crítica social. Permite que o leitor observe, sob uma lente ampliada, crítica, né? Temas como desigualdade, opressão, autoritarismo, destruição ambiental. Em Pepetela, aí foi um acréscimo meu, tá bom? Em Pepetela, o insólito funciona como gatilho para reflexão ética, revelando como a própria humanidade produz os mecanismos que a ameaçam. Assim, esse insólito, esse fantástico, ele não é uma fuga, mas sim uma metáfora crítica do colapso social. Caramba, se você usa essas palavras na sua resposta discursiva, metáfora crítica do colapso social. Caramba, perfeito. E isso aí dá para usar em vários momentos, tá, gente? Não é só como resposta dessa questão, não, tá? Dá para vocês usarem em vários momentos, dependendo dessa questão, como que ela vai pedir, né? Aí a gente tem um outro trecho, uma outra questão, ó. Que Boro olhava ao redor, ponderando sobre a divisão de recursos e liderança entre os sobreviventes. Era evidente que cada escolha sua carregava mais do que interesse pessoal. Representava a razão e a ordem em um mundo desfeito. Analise o personagem Kiboro como símbolo social. Em sua resposta, relacione ações, decisões do personagem com ideias mais amplas sobre poder, ciência ou moralidade dentro do romance. O que eu falo para vocês? Quando a gente fala de questões de literatura, essas questões elas vão exigir conhecimento dos personagens, conhecimento da narrativa, conhecimento do autor, conhecimento da obra, da corrente literária que a obra faz parte, do momento histórico em que essa obra foi elaborada, foi pensada, tudo isso. Aí olha como é que seria essa possível resposta. Aí vem aquele termo-chave que a gente comentou no início da aula, a polifonia. O trecho apresenta a polifonia, porque mobiliza múltiplas vozes e perspectivas ali. Há um discurso técnico dos sobreviventes, né? O discurso associado a Isis, a voz narrativa que organiza e comenta o caos. Cada voz cumpre ali uma função discursiva específica. O Simba, ele traz a racionalidade e a análise científica, né? A voz do narrador articula as falas, criando essa tensão, esse ritmo que a narrativa tem, né, do Pepetela. A coexistência desses discursos, dessa polifonia, revela a complexidade do colapso, que até então para a gente, né, que não chegou até o final, por exemplo, entende que há um colapso ali, e reforça essa heterogeneidade do mundo retratado. Então, olha como é uma questão que ela é mais profunda. É uma questão para saber, sabe o quê? Se você leu a obra, se você está entendendo o que está acontecendo nessa obra. E a UERJ, ela também gosta de fazer isso, tá? De colocar questões puramente para saber se aquele candidato conhece a obra. Porque, gente, é impossível, né? Se o exame discursivo exige que você leia uma certa obra, nada mais justo do que eles cobrarem essa compreensão da narrativa da obra. Então, é isso que eles vão fazer, né? Aí vem outra questão, vamos lá. Janet sussurrava seu medo, enquanto Simba gritava sobre a necessidade de agir rápido. Por outro lado, anotava tudo em seu caderno, indiferente à urgência, refletindo sobre o que tudo aquilo significava. Com base nesse trecho, explique como a alternância de vozes contribui para o efeito polifônico da narrativa. Isso a gente já falou na questão anterior, né? Como o leitor, ele compreende o que está acontecendo, e isso é interessante, sabe por quê? Quem não conhece Pepetela, quem não conhece a obra, quando pega para ler, a gente, assim, antes não conhecia, né? Quando pega para ler, fica desesperado, né? Não entende quem é que está falando, não entende se é narrador, se é personagem, e vários personagens, como o Tigres falou aí, né? Vários personagens protagonistas estão atuando ali, então você fica naquela confusão, né? Naquela coisa, caramba, quem é que está falando? E agora, quem é? O que está acontecendo? Você fica frustrado, né? Porque você acaba não entendendo. Então, prestem atenção. A Isis, ele está pedindo para você entender a polifonia que acontece ali, né? A Isis pode ser lida, a personagem Isis, ela é um símbolo de persistência, ancestralidade,
resiliência africana, representa o continente, o legado cultural. Ela é uma personagem que eu teria atenção lá na hora do exame, tá bom? Principalmente pela representatividade africana que ela tem, né? A Janet simboliza a modernidade fraturada, marcada por paradoxos, tecnologia, vulnerabilidade, poder. O Kiboro é uma representação do homem comum africano, né? Ele é jovem, carregado de inseguranças diante desse colapso. Quando o Pepetela constrói personagens símbolos, ele transforma um enredo em uma alegoria social. Outro termo que é muito bom para vocês usarem na resposta de vocês. É uma alegoria social. Cada personagem representa dimensões de experiência coletiva. E eles dão esse ar para o romance de crítica aos sistemas que acabam levando realmente ao quase fim do mundo, né? O que é global, né? Ao quase findar. Então, preste atenção na montagem desses personagens, tá? Isso é muito importante, gente. Vamos fechando aí, vamos lá. O quase fim do mundo deixou rastros visíveis, cidades vazias, campos abandonados, mas a memória das desigualdades permanecia viva entre os sobreviventes. Identifique e analise uma metáfora ou símbolo presente no trecho. Como esse símbolo, essa metáfora, relaciona o desastre à crítica social e histórica do autor? Quando ele vai caracterizando, né, cidades vazias, campos abandonados, né, ele vai dando um certo ritmo ali e vai trazendo essa crítica histórica, social do Pepetela, né, do narrador. Aí vamos lá. Dentro desse trecho, há uma evidência que os personagens assumem vozes diversas que ajudam a compreender o alcance dessa catástrofe, né? O Simba, ele tem uma linguagem, olha como a gente puxa para a linguagem, para variação linguística e linguagem. O Simba, ele fala de uma maneira muito técnica, né? Porque ele é cientista, ele é médico, então ele tem uma linguagem mais técnica, racional. A Janet, ela já expressa o seu impacto emocional das descobertas. Ela usa muitos, por exemplo, adjetivos nos seus diálogos, né? Ela quer, como é que eu posso falar? Ela quer mostrar para o leitor, naquele momento de fala dela, as suas impressões a respeito das descobertas que eles estão passando ali. Então, esse emocional dela fala mais alto, né? A Isis reage com temor simbólico e intuitivo. A Isis, ela é muito esperta, intuitiva, né? Essa multiplicidade cria essa visão polifônica, reforça o insólito, como esse recurso. Olha como eu estou batendo na tecla desses termos com vocês, para chegar na hora vocês arrasarem. Bacana, deixar uma resposta assim completinha sobre isso, né? Então, mais uma aí para a gente pensar nessa estratégia, nessa polifonia, né? Aí vem uma última questão, para a gente fechar aí. Essa questão, ela tem um trecho ali que fala sobre discussões, disputas, aquele conflito humano, né, que é inerente ao ser humano. Os sobreviventes percebiam que o fim não extinguia velhos hábitos. A cobiça, o medo, o preconceito continuavam intactos. É isso que assusta, né, gente? Caramba, você está passando pelo que você está passando ali, e mesmo assim, você continua egocêntrico, você continua com preconceito, você continua cobiçando, querendo dinheiro, querendo, né? Coisas que para aquele momento não vai servir nada para você, né? Você não tem nada ali, o que vai acontecer? Você não sabe o que vai acontecer. Então, assim, disserte sobre o que o trecho revela sobre a visão de Pepetela acerca da natureza humana. Use evidências do texto, conceito literário estudado na obra, como insólito, polifonia, simbolismos, metáfora, né? Em sua resposta. Essa é uma questão que você tem que falar puramente dessa crítica que o Pepetela faz à natureza humana. E a gente sabe que essa é uma temática que está em toda a narrativa, né, gente? Está em toda a obra. Então, preste atenção como eu coloquei essa resposta para que vocês tenham mais recursos, né? Para na hora do exame vocês desenrolarem bem uma possível resposta discursiva aí. O trecho revela que para Pepetela, e é bacana que você conhece um pouco mais o autor a partir disso, ó. Para Pepetela, a natureza humana possui tendências persistentes que não desaparecem
mesmo diante de catástrofes extremas. Apesar do quase fim do mundo, velhos hábitos sociais, como aqueles que eu mencionei para vocês, né? Preconceito, né? Cobiça, entre outros, permanecem, indicando que esse colapso externo não é suficiente para transformar os comportamentos internos inerentes aos seres humanos. E o romance acaba usando o insólito, novamente aí, para criar uma situação extrema que expõe essas características humanas. Olha para o tanto de coisa que o insólito serve para justificar, para explicar. Estão percebendo? Então, funciona como um laboratório social. É a análise daquele ser humano, né, que o PPTela vai fazendo. Ao mostrar a continuidade dessas desigualdades, desses conflitos, né, o PPTela critica a fragilidade das instituições, revela como os padrões de poder, medo, preconceitos, enfim, permanecem mesmo em novas condições de sobrevivência. A gente não pode falar assim, caramba, se eu passasse por isso, eu agiria diferente. A gente não sabe como que a gente faria se tivesse se fosse na nossa pele, não é verdade? Então, assim, oi, Tigres, pode falar. Sim, Manu. Também, Hecatombe também. Tigres, quer falar alguma coisa? Levantou a mãozinha. Quer não? Só para ver se minha resposta está correta. Vai lá. Vamos lá, peraí. Ah, tá aqui em cima, já vi. Calma aí. São aspectos não sendo capazes de gerar uma nova humanidade sem romper traços desiguais. Boa! Eles não conseguem, eles até conseguem com que a humanidade ela continue, porque a gravidez e tudo mais, novas vidas. Porém, você foi num tópico principal, sem romper traços desiguais, traços inerentes à característica humana, né, ao que é humano. O romance se apropria da polifonia, que é representada durante todo o livro, nos discursos e nas falas entre personagens. Aí eu só senti falta, Tigres, o que você vai falar sobre essa polifonia? Você só deixou meio em aberto. O romance se apropria da polifonia, que é representada durante todo o livro, nos discursos e nas falas entre personagens. Por exemplo, para que ele usa a polifonia, por exemplo? Né? Ele se apropria com que intuito? Se você meio que conectasse com o que está aqui em cima, né? Fizesse uma certa conexão, aí sim. Ou se você até mesmo, eu achei que ficou meio superficial a parte da polifonia. Ou se você começasse a falar da polifonia e pegasse esse gancho aí para falar dos aspectos inerentes à natureza humana, aí eu acho que teria mais sentido, entendeu? Mas assim, está dentro do padrão, do que foi exigido nessa questão. Gente, chegando aí ao final, eu espero que vocês tenham aproveitado as aulas, né? Desejo uma boa prova, um bom exame. O grande dia está chegando, depois de meses de dedicação, de estudos, de esforço. Chegou a hora de vocês mostrarem todo o potencial de vocês nesse exame. E lembrem-se de uma coisa, cada linha que vocês escreverem é fruto da coragem, da persistência e do aprendizado que vocês construíram aqui com a gente nas aulas, né? Que nós fomos construindo juntinhos. Respirem fundo, confiem em vocês mesmos, não deixem de confiar em vocês. Deixe assim com que as suas ideias brilhem na prova. Eu estou daqui torcendo por cada um de vocês. Nossa equipe está aqui toda torcendo por vocês. Nós temos a certeza que vocês irão se superar, que vocês vão alcançar o objetivo de vocês. Vocês são capazes e merecem todo o sucesso. A aprovação é de vocês. A vaga na UERJ ano que vem é de cada um de vocês. Pensem assim. Não chorem, senão eu estou chorando também. Daqui a pouco eu estou chorando. Assim eu me despeço de vocês. Eu espero que fique um pouquinho de mim em cada um, assim como vocês deixaram um pouquinho de cada um de vocês comigo. Né? Cada aula é única, cada professor tem o seu jeitinho, né, de passar aí a matéria, de passar o conteúdo e de mostrar que vocês são capazes, tá bom? De conquistar essa vaga. Que isso, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Durante esses meses aí, o ano todo, né? A gente ficou juntinho aí, desde o primeiro exame, segundo exame, e agora na parte discursiva.
já estou morrendo de saudades. Eu quero que vocês me procurem para falar como é que vocês foram. Professora, caiu a questão que a gente trabalhou. Professora, eu fiquei desesperada, eu acertei, não sei o quê. Me procurem, tá bom? Que eu vou ficar ansiosa daqui, querendo saber como vocês foram aí no exame. Domingo, a aprovação é de vocês. Agarrem essa oportunidade que vocês tiveram no Pré-UERJ Maricá. Não desanimem. Vamos alcançar o objetivo e alcançar essa aprovação, hein? Vamos que vamos, hein? Tô daqui torcendo, meus amores. Um beijo da Profepati, com muito amor e carinho para todos vocês, tá bom? Muito obrigada por tudo, gente, pela atenção, pelo respeito, pela participação. Foi ótimo estar aqui com vocês. Vou sentir saudades. Um beijo. Arrasem!